Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que estiver assistindo. O meu nome é Sandy e o meu grupo hoje veio aqui apresentar o trabalho sobre cultura de potencial agroenergético visando a Brasca carinata. Bom, o nosso grupo é composto por mim, pelo Alan, Everton, Luiz Eduardo, Lucas, Patrício e a Rafaela. Bom, então falando um pouquinho sobre a Brassica carinata, ela é comumente conhecida como mostarda etíope e ela é uma cultura oleaginosa não alimentícia que possui baixa densidade de carbono e também é muito utilizada para produzir combustíveis renováveis. A Brassica carinata é da família das brássicas, né? E o seu nome possui vários sinônimos científicos, como por exemplo, Brassica intergrifolia, Melanosinapsis abyssinica e Sinapsis abyssinica. Bom, acredita-se então que o cultivo da carinata ele tenha começado no quarto ou no quinto milênio antes de Cristo, ali nas regiões do nordeste da África, na Etiópia, no Sudão, e algumas regiões vizinhas, como por exemplo no Quênia, na Tanzânia, na República Democrática do Congo, na Costa do Marfim, Madagascar, Arábia Saudita e entre outras regiões. Essa cultura nessas regiões ela era cultivada para a produção de vegetais folhosos, forragens e também sementes oleaginosas. E ela foi introduzida na América do Norte a partir da Etiópia, no ano de 1957, para ser usada como fonte de vegetais folhosos também. Ela veio para cá devido a ser uma alternativa ao napos e como uma cultura energética alternativa também, já que ela possui poucas ou nenhumas mudanças indiretas no uso da terra. Olá pessoal, eu sou o Lucas. Dando continuidade à apresentação sobre o meu grupo, sobre a cultura da carinata, o meu tópico é sobre o uso e atualmente a carinata vem sendo usada para o biocombustível, com foco principalmente no setor de aviação, que segundo o órgão responsável pela SAF, Combustível Sustentável de Aviação, a meta é para que a carinata se expanda para 35 milhões de hectares para suprir a demanda global. E o Brasil é um excelente candidato para esta expansão. Além do biocombustível, a carinata também é utilizada para a rotação de cultura, como eficiente na proteção contra a erosão, fonte de nutrientes e potencial como uma segunda safra. Além disso, o coproduto da carinata, que é a farinha, está sendo usado muito para a produção de leite e carne de animais, por possuir alto valor proteico. Agora, falando sobre custo de produção, a gente não tem dados ainda estabelecidos, porém, a gente sabe que, segundo alguns dados dos estados de Goiás e São Paulo, o custo de produção para a cultura da carinata varia entre 3 mil a 5 mil por hectare, levando em consideração todas as etapas do processo, como adubo, agroquímicos e maquinário, além da mão de obra. E esse já vem sendo explorado pelos estados, principalmente de Goiás e de São Paulo. Já a escolha da área, a carinata possui exigências semelhantes à canola, por serem pertencentes à mesma espécie de origem. Então é necessário solos bem drenados, sem compactação, evitar solos com presença de pragas, patógenos e plantas daninhas, um pH ideal de 6 e uma fertilidade média a elevada, preferência por altitudes acima de 600 metros. Meu nome é Rafaela, eu vou falar um pouquinho sobre a resistência climática da carinata. A carinata é uma planta de dia longo, porém há um possível efeito interativo entre o fotoperíodo e a temperatura. Quando a gente associa alta temperatura com fotoperíodo, é possível integrar um ciclo mais acelerado na parte fenológica da planta. No Brasil, possui um ciclo de 110 a 130 dias, podendo ser utilizada como soja de inverno. Por ter o mesmo custo, pode usar o mesmo maquinário e se torna mais atrativo ao produtor. Ela é tolerante a uma ampla gama de diversidade climática, ou seja, pode ser plantada no outono nas regiões subtropicais úmidas com inverno ameno e também na primavera em regiões mais quentes com verões quentes e úmidos. A carinata tolera estresses hídricos e climáticos, por ter uma baixa demanda de água em torno de 300 milímetros, mas quando há uma maior precipitação no ano, é possível entregar uma maior produtividade. Além de tolerar calor, também tolera geada, abaixo de 4 graus Celsius, e é mais comumente cultivado no sul. Em relação à época de semeadura, a carinata possui duas janelas diferentes de plantio em diferentes regiões do país. No Cerrado e Norte, é cultivada de fim de fevereiro ao final de março, e no sul, de 15 de abril ao final de maio. É possível fazer um plantio no final da janela e ainda assim entregar alta produtividade e sem ter competição com outras culturas. É considerado uma cultura de inverno de alta rentabilidade. Olá, meu nome é Alan Diego e vamos falar sobre as principais tecnologias de semeadura da carinata. Bom, começando pela profundidade de espaçamento, como a semente da carinata é muito pequena, a profundidade de plantio deve ser de até 1,27 centímetros ou meia polegada. O espaçamento entre linhas varia de 17,7 a 35,5 centímetros, com menos de 38 centímetros, isso é ideal porque ocorreria o fechamento do dossel e também ajuda ao controle de plantas daninhas. No plantio direto, nós conseguimos conservar o solo, e a água, além de promover uma ciclagem de nutrientes. Já o rolo Reaper melhora a drenagem e preparo do solo, e isso vai melhorar a penetração das raízes. Esses dois sistemas eles vão economizar combustível
e tempo ao manter a estrutura do solo, diferente do sistema convencional. Na semeadora de precisão, o ponto importante é que a semeadora de precisão ela tem tecnologia, né? E isso pode economizar sementes ao garantir o plantio mais uniforme, além de permitir o monitoramento completo pelo agricultor e sensoramento de curvas e topografia. A pelletização da semente. Por fim, a pelletização das sementes ela facilita o plantio, né? E protege contra pragas e economiza sementes. Só que a carinata ela é muito pequena, né? A semente dela é muito pequena, como eu tinha dito. Então tem dificuldades de romper, né, a camada pelletizada e essa prática ela não vai ser recomendada para essa cultura. Bom dia, pessoal. Eu sou Luiz Eduardo e vou estar comentando um pouquinho sobre a morfologia da carinata. A carinata é uma planta anual, oleaginosa e ereta e que vai possuir muitas ramificações, como vocês podem ver pelas imagens. Além disso, suas raízes são profundas, podendo atingir até 1 metro de profundidade. O seu caule é legado e bastante seroso. Suas folhas vão possuir tamanho, número de lóbulos e serosidade diferente de acordo com a sua posição, sendo que as folhas mais baixeiras são maiores, vão ter maior número de lóbulos e maior serosidade. A sua inflorescência é um racemo composto, sendo que suas flores são perfeitas, de coloração amarela e possuem 6 estames e 4 nectários. Os seus frutos, eles são cílicas, sendo que essas cílicas podem atingir até 5 centímetros de comprimento e essas cílicas podendo possuir até 20 sementes. Essas sementes são amarelas a marrom e sendo finamente reticuladas. Outra característica dos frutos é que eles são indehiscentes, sendo assim, esses frutos vão ser mais difíceis de serem abertos em campo, sendo assim, evitando maiores perdas de produção. Agora, comentando um pouquinho sobre materiais no Brasil, ainda se tem poucas informações sobre a carinata, então tão pouco vai se ter sobre materiais e cultivares. Mas, contudo, tem uma empresa que tem difundido bastante a carinata no país, que é a Nucid. A Nucid, ela tem alguns híbridos, como esse exemplo que está na imagem, que é a Nugest 350. Esse híbrido vai ter como característica alta tolerância à foma e média tolerância à alternariose, sendo que esse híbrido vai ter um teor de 46% a 48% de teor de óleo. Eu deixo como uma informação o site da Nucid, onde vai ter mais informações sobre os híbridos e mais informações sobre a carinata. Olá, agora eu vou falar para vocês sobre a colheita da carinata. Bom, para garantir essa colheita eficiente, é fundamental observar o estágio de maturidade, o teor de umidade, o clima e fazer os ajustes certos no maquinário. Bom, primeiro a gente deve começar com os dessecantes, né? Eles vão auxiliar a dessecar os tecidos verdes, vão acelerar a maturidade e vão trazer uma certa uniformidade para a colheita. Eles ajudam a planta a secar de forma mais eficiente, o que é especialmente útil para plantas com amadurecimento regular. E eles podem ser utilizados o Reglone e o Charpen. Para que a aplicação seja ideal, é importante que a carinata ela atinja a maturidade fisiológica e deve ser acima de 70% das sementes, elas devem mudar de verde para verde claro. E nesse estágio, o teor de umidade ele vai diminuir naturalmente, cerca de 50% até 10% ao longo de 4 semanas. E as vagens e os galhos superiores vão ficar marrons. As condições climáticas também são fundamentais e o ideal é que seja em períodos secos, né? Porque as chuvas intermitentes elas vão atrasar o processo de teorização das sementes. E devido a esses ciclos, né, de umedecimento e secagem, isso vai impactar na qualidade final do produto. E por fim, na colheita, é importante ajustar a colheitadeira para condições de campo, né? Então, usando a série S da John Deere, o rotor deve ficar entre 350 a 550 RPM, com o ventilador em torno de 600 a 900 RPM. Isso vai garantir uma boa separação dos grãos, né? E um detalhe importante é que deve ser cortado abaixo das vagens. Isso vai ajudar a reduzir, né, a biomassa, melhorando o fluxo de ar, evitando perdas durante o processo. Eu me chamo Everton e vou falar um pouco sobre adubação. A carinata desenvolve-se melhor em solos bem drenados, com pH entre 5,5 a 6,5. Uma recomendação para uma meta de 30 a 40 sacos por hectare seria de 80 kg por hectare de nitrogênio, 40 kg por hectare de P2O5, 80 kg por hectare de K2O e 25 kg por hectare de enxofre. Em solos argilosos, parcelar as doses de nitrogênio e enxofre para evitar perdas e deficiência durante o ciclo da cultura. Aplicar no máximo 50 kg por hectare no plantio de nitrogênio e o restante em cobertura. No enxofre, aplicar cerca de 50% no plantio e o restante em cobertura. Em solos arenosos, parcelar em 3 vezes, sendo no plantio de 20 a 30 kg por hectare de nitrogênio, 10 a 15 kg por hectare de enxofre e 50% do K2O e todo fertilizante de P2O5, podendo ser a lanço ou incorporado antes do plantio. No espigamento, 20 a 30 kg por hectare de nitrogênio, 10 kg por hectare de enxofre e os 50% restante do K2O. No início da floração, aplicar o restante de nitrogênio e de enxofre.
Também aplicar 1 kg por hectare de boro antes do plantio e 0,7 kg por hectare via foliar na fase de floração e enchimento de grãos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Patrício. Vou falar sobre fenologia carinata. Então, o que vocês estão olhando no slide é o software Cronos Carinata. O mesmo mostra uma escala fenológica, qual, para seu estudo, pode ser parcelada em duas porções. Primeiro, AT-CA, ou seja, cambio de ápice, a planta somente gera estruturas vegetativas. Depois, a planta começa a gerar estruturas reproductivas. O software também mostra certos eventos de importância e calcula mais ou menos quando acontecerão. Por exemplo, C1, qual é o estado de roseta, quando a planta torna resistente às geadas. Também mostra outra coisa muito importante, o período crítico, que vai desde início de floração até início de frutificação. E é um momento quando qualquer estresse vai afetar muito o rendimento. Bom, respecto a doenças, carinata é afetado por muitos patógenos gerales das brasicáceas, que também afetam colza, podendo-se destacar como o mais importante Alternaria brassicae, que gera a doença mancha negra da alternária. A sintomatologia, basicamente, são manchas cleróticas em folhas, caule e, ainda mais importante, em nosso órgão de colheita, as sílicos, gerando diretamente pérdidas de qualidade e rendimento, já que se produz maturação prematura. Outra doença com muita importância na cultura é mancha em B, ocasionada pela bactéria Xanthomonas campestris. Pode-se destacar que, primeiramente, somente teníamos puntações negras nas extremidades das folhas, tornando-se depois em uma típica podredumbre com forma de B. Finalmente, com menor importância, também podemos ter mancha de foma, ocasionada pelo fungo Funga lingam. Como todas as culturas, carinata é afetada por um grande número de insectos plaga. Alguns exemplos podem ser para insectos defoliadores, Frutella silostella, conhecida como traça das crucíferas. Também é importante Pieris rapae, conhecida como borboleta branca do repolho. Depois, um exemplo muito importante para um insecto jugador é Brevibectorin brassicae, conhecido como pulgão do repolho. Destaque-se também a importância de fazer monitoreamento permanente. Isso para detectar os umbrales de aplicação. E como considerações finais, nós temos que a Brassica carinata é uma cultura mais tolerante ao estresse de calor e ao déficit hídrico do que as outras oleaginosas e brássicas, como por exemplo a canola. Embora apresente maior tolerância ao calor e à seca, a carinata prefere temperaturas amenas, o que a torna adequado como cultura de inverno e uma excelente opção para a rotação de culturas. É uma cultura promissora para a produção de biocombustíveis, devido ao seu elevado teor de óleo nos grãos, mais que 40%. Oferece diversos benefícios agronômicos, como o aumento da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes por causa do sistema radicular profundo, cobertura de solo, controle de plantas daninhas e quebra do ciclo de doenças e pragas, pois possui substâncias nematicidas em sua composição. E aqui apresentamos algumas das referências bibliográficas utilizadas no nosso trabalho.